E aí galera, tudo bem com vocês? Bem, nessa aulinha aqui nós vamos falar sobre as dispersões coloidais. Eu também posso chamar simplesmente de coloides, tá? Galera, as dispersões coloidais, elas nada mais são do que um tipo de dispersão. Lembrei lá que a dispersão eu classifico de acordo com o diâmetro das partículas dispersas. Se essas partículas possuírem um diâmetro menor, inferior que 1 nanômetro, eu classifico como uma solução verdadeira. Se o diâmetro das partículas estiver entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros, eu classifico como coloides ou dispersões coloidais. Acima de 1000 nanômetros, eu classifico como dispersões grosseiras, que eu também posso chamar de suspensões. Então, nós vamos falar dessa classe aí de dispersões importantíssima, que são os coloides. Olha só aqui, ó, na imagem você dá para perceber aí uma variedade de exemplos aí. Nós temos a gelatina, a maionese, pedra-pomes, desodorante, antitranspirante, tinta, fumaça, queijo, creme dental, chantilly, todos são exemplos de coloides, tá? Lembrando, não são soluções. Galera, soluções são misturas homogêneas, aquelas que apresentam uma única fase, enquanto os coloides e as suspensões são misturas heterogêneas. Então vamos lá. Então, pessoal, o que é uma dispersão coloidal? Que eu também posso chamar de simplesmente por coloide. Nada mais é do que uma mistura heterogênea, aquela que apresenta duas ou mais fases, onde o disperso, tá? Lembrando que é aquele que está em menor quantidade, tá? Os tamanhos das partículas, né? O diâmetro das partículas do disperso variam entre 1 nanômetro a 1000 nanômetros. Tá? Nós temos aí o dispersante ou dispergente como em maior quantidade. Então temos aqui, olha, a figura aqui, essa figurinha, tá, da série Breaking Bad. Podemos perceber que um personagem está segurando um balão de fundo chato aí, com possivelmente aí uma dispersão coloidal. Não é uma mistura homogênea, não é uma solução, é uma dispersão coloidal, tá? Possivelmente aí. Então olha só, galera, vamos lá. Pessoal, como é que eu classifico os coloides? Eu posso classificar os coloides de acordo com as fases dispersas, tá? Existem uma variedade muito grande de coloides. Nós temos aí os aerossóis, as espumas, as emulsões, o sol, tá? Então olha lá. Aerossol líquido é toda vez que eu tenho a fase dispersa é um líquido e a fase dispersante é um gás. Um exemplo, a neblina, o desodorante antitranspirante são exemplos de aerossóis líquidos. Tá? Aerossol sólido, professor, onde o disperso é sólido e o dispersante está na fase gasosa. Um exemplo é a fumaça, a poeira. Espuma. Eu tenho ali o disperso, um gás, e o dispersante ou dispergente, um líquido. Né? Nós temos a espuma de sabão, um exemplo disso, né? Uma espuma de combate a incêndio. E a espuma sólida, professor, eu tenho o disperso, um gás, e o dispersante eu tenho um sólido. Um exemplo, o isopor, o poliuretano. Emulsão, professor. A emulsão, o disperso é líquido e o dispersante é líquido também. Um exemplo é o leite, tá? A maionese, a manteiga. Emulsão sólida, nós temos aí o disperso líquido e o dispersante sólido. Um exemplo é a margarina, opala, pérola. Sol, professor, o disperso é sólido e o dispersante é líquido. Um exemplo é a tinta, o creme dental. E o sol sólido? O disperso é sólido e o dispersante também é sólido. Um exemplo, o vidro, o plástico pigmentado, né? Diferentes cores aí, beleza? Galera, uma OBS bem aqui. Não existe mistura de gases que seja um coloide. Toda mistura gasosa é uma solução, é uma mistura homogênea. Então não vacila aí nessa parada, beleza? Coloides são misturas heterogêneas, perfeito? Então bora lá. Continuando a classificação dos coloides, bora falar agora sobre a afinidade do disperso com o dispersante, tá? Ou dispergente. Eu tenho aí o coloide liófilo e eu tenho o coloide liófobo. Pessoal, o que é o coloide liófilo? Filo é afinidade, phobos, tá? Vem de não afinidade. Então olha só, liófilo
eu tenho lá que o disperso ele apresenta uma certa afinidade com o dispergente. Tá? Lembrando que é uma reação reversível. Beleza? Um exemplo, a gelatina em água. Eu vou colocar o pozinho da gelatina em água, ele se dispersa facilmente na água, formando aí o que nós temos, a gelatina. Liófobo, professor, nós temos o disperso, não possui afinidade espontânea aí com o dispergente, o dispersante. Tá? Então, nós temos que é um exemplo de irreversibilidade. Tá? O exemplo, o enxofre em água. Quando eu coloco o enxofre na água, ele não se dispersa facilmente em água. Tá? Galera, bora abrir um parêntese aqui. O gel é um tipo de colóide. Né? Nós temos exemplo, a gelatina, gel de cabelo. Tá? O gel eu posso transformar em sol, tá? Através do processo chamado de peptização, ou seja, eu adiciono dispergente, aquela que está em maior quantidade. Pessoal, e se eu retirar dispergente, eu posso transformar sol em gel, através do processo chamado de pectização. Beleza? Na produção da gelatina, nada mais são do que são proteínas, né? Que eu vou ali dispersar em água. Então, continuando aqui, galera, bora falar sobre algumas características dos colóides. Uma característica importantíssima, questão de prova, galera, é o efeito Tyndall, ou efeito Tyndall, tá? Como muitos chamam. Galera, o efeito Tyndall nada mais é do que a dispersão da luz por intermédio das partículas dispersas em uma dispersão coloidal. Então, quando você acorda naquela manhã linda de verão, chega lá no fundo do quintal da tua casa e percebe aqueles raios do sol caminhando entre as flores lá, né, as folhas, os galhos das árvores. Por que nós conseguimos ver esses raios solares? Por causa das partículas provenientes ali presentes no ar. Tá? Então, nada mais é do que colóides dispersos. Então, por isso que nós conseguimos perceber, tá, os raios solares, devido à dispersão da luz por essas partículas dispersas aí no ar. Nós temos o efeito Tyndall. Uma outra característica importantíssima, galera, é o efeito do movimento browniano. O que é o movimento browniano? Nada mais é do que o movimento desordenado, o movimento aleatório das partículas dispersas aí em um sistema coloidal. Tá? Olha só, nós podemos ver aí na animação, tá? As partículas se movimentando desordenadamente, aleatoriamente. É uma desordem, uma bagunça total. Então essa bagunça total desses movimentos aí eu chamo de movimento browniano. Galera, agora uma outra característica dos colóides é a eletroforese. Professor, o que é a eletroforese? Galera, a eletroforese nada mais é do que a migração das partículas dispersas quando o colóide é submetido a um campo elétrico. Tá? Então as partículas dispersas migram ou para o polo negativo ou para o polo positivo. Quando as partículas dispersas migram para o polo negativo, tá, que é o cátodo, nós temos o processo chamado de cataforese. O colóide ele é positivo. Quando as partículas dispersas migram para o polo positivo, chamado de ânodo, nós temos o processo chamado anaforese. Anaforese, migram para o ânodo. Cataforese, as partículas migram para o cátodo. Tá? Na anaforese nós temos aí um colóide o quê? Negativo, tá? Com carga elétrica negativa. Por isso que eles vão migrar para o polo positivo. Beleza, galera? Pessoal, então quando não ocorre a eletroforese, a gente chama de ponto isoelétrico. Pode existir um ponto ali no sistema em que as partículas elas não vão migrar nem para o polo negativo, nem para o polo positivo. Então nós chamamos esse ponto de ponto isoelétrico. Beleza, galera? Tranquilão aí. Então não vacila aí nessa parada. Olha só um exemplo aí da eletroforese, tá? Nós temos um sistema, um recipiente aí, e dentro do recipiente aí nós temos um outro recipiente parecido com uma garrafinha aí, onde tem a dispersão coloidal impura. Tá? Então a eletroforese ela serve para purificação de colóides. Então olha só os eletrodos bonitinhos, e aqui eu vou submeter a um gerador, a uma diferença de potencial. Tá? Onde as partículas vão migrar, então dentro desse recipiente poroso, vão migrar através do polo, umas para o lado positivo, outras para o lado aí negativo dos eletrodos. Então esse processo aí serve para purificar os colóides, beleza?
Dispersões grosseiras, professor. Lembra lá, galera, dispersões grosseiras é quando eu tenho o diâmetro das partículas, tá, dispersas superior a 1000 nanômetros. Então, muitas das vezes é até perceptível a olho nu. Tá? Então, um exemplo aí, olha, a Terra, quando eu misturo com água. Então, galera, a Terra, quando eu misturo com água, forma aí uma dispersão grosseira. O diâmetro das partículas é superior a 1000 nanômetros. Então, muitas das vezes é perceptível a olho nu. Tranquilão? Bebê, eu posso ver também através de um microscópio, beleza? Bora lá exercitar um pouquinho. Resolver 5 questões lá. Primeira questão fala o seguinte: considere o quadro a seguir. Então, na primeira coluna ele me dá a propriedade, da segunda ele me dá a dispersão A, terceira a dispersão B e na quarta a dispersão C. Então ele fala assim, ó, a dispersão A, a natureza da molécula. Nós temos ali átomos, íons ou pequenas moléculas. Efeito da gravidade, não sofre, não ocorre sedimentação, ou seja, as partículas dispersas elas não vão se sedimentar devido à ação da gravidade no fundo do recipiente. Então é uma mistura ali homogênea. Opa, falei para vocês no início da aula, toda mistura homogênea é chamada de solução. Então já matamos aí a dispersão A. É um exemplo de solução verdadeira. Separabilidade não pode ser separada por filtração, nem por decantação, beleza, galera? Então matamos aí a dispersão A, nada mais é do que solução. Então ficamos aí entre a letra A e a letra I, beleza? Pessoal, dispersão B, macromoléculas ou grupo de moléculas, elas não se sedimentam. Só abrindo parêntese aqui, galera, existem colóides que sofrem sedimentação, tá? Não são todos. Beleza? Então, mas ele está falando que não sofre sedimentação. A uniformidade não é uma mistura homogênea. Não tão homogênea que ele coloca aí. Então, está mais para o lado heterogêneo da coisa. Tá? Separabilidade pode ser separada apenas por membranas especiais. Né? Um exemplo, uma osmose. Tá? Então, galera, nós temos aí a dispersão B como uma dispersão coloidal. Beleza? Dispersão C, professor, partículas visíveis a olho nu. Olha só, o tamanho das partículas só podem ser grandes, né? Superior a 1000 nanômetros, para poder a gente perceber a olho nu aí. Elas se sedimentam, é uma mistura heterogênea e pode ser separada por papel filtro, né? Uma filtração simples. Então, galera, nós temos dispersão A, solução, dispersão B, coloide e dispersão C, uma suspensão, uma dispersão grosseira. Matamos aí, a alternativa correta é a letra E, selado. Show de bola essa questão, né? Segunda questão. O colágeno é a proteína mais abundante no corpo humano, fazendo parte da composição de órgãos e tecido de sustentação. Apesar de não ser comestível, seu aquecimento em água produz uma mistura de outras proteínas comestíveis, denominadas gelatinas. Tá? Essas proteínas possuem diâmetros médios entre 1 nanômetro, presta atenção que isso é importante, 1 nanômetro e 100 nanômetros. Galera, então é superior a 1 nanômetro e inferior a 100 nanômetros. Então já matamos aí, é um colóide. Tá? E quando em solução aquosa, forma uma dispersão caracterizada como letra C, de carbono. É um colóide, perfeito. Terceira questão, galera. É o conhecimento da natureza dos colóides e de suas propriedades que permite a realização de tratamento de água e também de esgotos, bem como a melhoria de solos agrícolas, a purificação do ar e uma melhoria na qualidade dos produtos industriais, do automóvel ao computador. E sobre os colóides, assinale a alternativa correta. Então ele fala assim que o creme de leite, a maionese, o queijo, a gasolina são exemplo de colóide. Galera, gasolina não. Pelo amor de Deus, a gasolina é uma solução e não um colóide. Então descarta a letra A. Letra B. Então vamos lá para a letra B. Ele fala que em uma emulsão, a fase dispersa é sólida e a dispersante é líquida, galera. Não. Dispersa é líquida e dispersante é sólida, beleza? É líquida também, tá? Líquido, líquido. Só não numa emulsão sólida, onde eu tenho o disperso líquido e o dispersante sólido. Beleza? Então, a questão está descartada. Letra C. O fenômeno da migração de partículas coloidais.
sobre a influência de um potencial elétrico é denominado de diálise? Não, gente, é denominado de eletroforese. Tá? Letra D. Cataforese e anaforese são propriedades elétricas dos colóides. Perfeito. Perfeitamente. Esse é o fenômeno da eletroforese. Cataforese é quando as partículas migram para o cátodo, que é o polo negativo. Tá? Então, as partículas positivas migram para o cátodo. Enquanto a anaforese, tá? As partículas migram para o ânodo, que é o polo positivo. Tá? Migram para o ânodo. Então, nós temos aí as partículas negativas. Galera, então matamos aí a letra D. Letra E, qual é o erro, professor? Na cataforese, as partículas coloidais caminham para o ânodo. Ei, não. Cataforese caminham para o cátodo, que é o polo negativo. Quarta questão, galera. O chantilly, creme bastante utilizado em sobremesas, basicamente é o creme e creme de leite, é o creme de leite batido e adoçado. A sua preparação pode ser feita utilizando um batedor elétrico ou manual. Contudo, é preciso cuidado para que o creme não seja batido além do ponto, pois caso isso ocorra, ele se separa resultando em soro e manteiga. Aí destrói tudo com chantilly, né? Sobre o que foi dito anteriormente, marque a alternativa correta. Letra A. O chantilly é um exemplo de uma espuma sólida? Não, é uma espuma líquida. Beleza? Letra B. O creme de leite, antes de ser batido, não consiste em um exemplo de colóide. Galera, o creme de leite é um colóide. Letra C. A manteiga é um exemplo de solução semissólida. Solução semissólida? Não, galera. A manteiga é uma dispersão coloidal, tá? Do tipo emulsão. Perfeito? Letra D. O soro o soro é a água pura que abandona o sistema? Não. Tá? Nós temos ali uma mistura. O soro não é a água pura que abandona o sistema. Nós temos uma mistura de algumas substâncias ali, juntamente com a água. Letra E. O chantilly consiste em um exemplo de mistura heterogênea? Perfeito! O chantilly é um colóide, galera, tá? É uma emulsão. É uma emulsão líquida. Tá? Só corrigindo aí, galera. Tá? Então, nós temos aí a alternativa aí, a letra E. Perfeito. Então vamos lá para a última questão. Quinta questão, uma questão do ITA em São Paulo. Durante a utilização de um extintor de incêndio de dióxido de carbono, verifica-se a formação de um aerossol esbranquiçado. E também que a temperatura de gás ejetado é consideravelmente menor que a temperatura ambiente. Considerando que o dióxido de carbono seja puro, então ele está classificando como uma substância pura. Tá? Assinale a opção que indica a ou as substâncias que tornam o aerossol visível a olho nu. Galera, o que torna o aerossol de um extintor de incêndio perceptível a olho nu, nada mais é do que as partículas, as moléculas de águas presentes no ar, tá? Na forma líquida. Então matamos aí, é a alternativa letra A. Tá? Perfeitamente. Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado, compreendido a aula sobre colóide. Comentamos também o que é uma dispersão grosseira. Tá? Bem, galera, fiquem com Deus, um abração e até a próxima aula, se assim ele permitir. Tchau, tchau.